Nesta quarta unidade, vamos destacar um assunto mais pontual sobre políticas públicas e sua relação com a sociedade, em especial com a sociedade civil organizada. Para tanto, a gente vai recorrer a uma fundamentação de Antônio Gramsci, que já na década de 20 falava da importância da sociedade civil organizada. O mesmo autor, Antônio Gramsci, também falava da importância de intelectuais, no sentido de criar um novo discurso de interesse coletivo de uma nova esfera pública. Então, eu gostaria de passar para vocês, nesta quarta unidade, elementos dessa relação sociedade civil organizada interferindo nessas políticas públicas, fazendo um lobby legítimo e institucional. Para tanto, um pressuposto que eu queria dizer para você é que eu acredito que eu só posso entender o mundo como ele é hoje, vendo a possibilidade do que ele poderia ser. É o que nós chamamos de teoria crítica. Então, me parece que o grande objetivo de ter políticas públicas emancipatórias é fazer com que as pessoas dependam menos do governo, dependam menos do Estado e que possam ter um certo grau de autonomia. Mas, para que esta política pública seja de fato pública, alguns autores foram muito importantes para criar esse arcabouço. Um autor que eu queria ilustrar aqui, bastante famoso, chamado John Rawls, ele criou a teoria do véu da ignorância, de que os legisladores devem legislar considerando o espírito público. Eu vou dar um exemplo do que significa o véu da ignorância. Eu devo criar uma legislação sem saber para quem eu estou fazendo essa legislação. Principalmente assim, eu devo pensar num teatro ou num auditório, onde todos devem se sentar, sendo que da pior posição eles possam enxergar bem e ouvir bem. Isso é espírito público. Eu não sei aonde eu vou sentar nesse auditório, mas de qualquer lugar que eu sentar, eu vou poder ouvir bem e assistir bem. Isso é espírito público. É o véu da ignorância. Ou seja, o legislador não pode legislar para si. Ele deve legislar para a coletividade. Então, alguns autores são importantes nesse cenário de como se criar uma política pública adequada e como deve haver esse diálogo com a sociedade. Por exemplo, isso é legal, mas é legítimo? Porque há uma diferença de coisas legais e legítimas. O que é legal? Legal passou por um parlamento, houve uma votação. Legítimo foi aceito pela sociedade? A sociedade vai aplicar aquela legislação, vai cumprir aquela legislação? Então nós estamos falando de legitimidade. Então me parece que há uma grande diferença entre o mundo sistêmico e o mundo vivido. Nesse sentido, há também uma grande diferença entre poder e política. Política é uma coisa sensacional e que a sociedade deve participar efetivamente para que ela ligue as pessoas. Mas muitas vezes a política se transformou em poder, em instrumento de dominação. E esse não é o objetivo da política pública. A política pública, ela vem para reparar algumas coisas, para corrigir algumas coisas. E não precisa ser ad eterno, né? Pode ser provisória, pode ser por um período, né? Então, uma política pública que inclua uma classe, uma política pública que inclua uma etnia, uma política pública que coloque a mulher na política por um período, até que naturalmente isso possa acontecer. Então, é muito importante a participação da sociedade civil para fazer um lobby legítimo e institucional. Infelizmente, no nosso cenário nacional, não há uma cultura de representatividade. Há sim uma coisa muito forte chamada uma cultura presidencialista, né? Nós não temos uma cultura parlamentar bastante desenvolvida. Haja visto que quando o Brasil passou a ter a sua independência, né, nós não tivemos república, tivemos primeiro monarquia, né? Demorou para termos república. E quando tivemos, a república foi velha, com os velhos vícios, os velhos pilares do coronelismo. De qualquer forma, eu quero passar para você a ideia de que é importante que haja uma instituição. Tá? É importante que haja Estado, que haja governo, desde que haja um franco diálogo com a sociedade civil organizada. Porque ela sim é que vai poder, por exemplo, cobrar coisas importantes. Por exemplo, como que eu sei se a nossa democracia nacional está consolidada? Por exemplo, eu faço uma pergunta para você.
Nós temos um sistema de leis e justiça aos quais o cidadão pode recorrer? Parece que temos. Nossa legislação não é ruim. Nós temos uma sociedade civil capaz de dar voz às reivindicações? Sim, nossa sociedade civil é bastante organizada e tem bastante poder. É um aspecto importante. Nós temos uma sociedade política, nós temos dirigentes políticos que agregam e que aceitam as reivindicações da sociedade civil. Ora, nós temos o STF, nós temos a Câmara dos Deputados, nós temos o Senado. Me parece que a nossa sociedade política tem avançado bastante. Nós temos um Estado que desempenha funções coletivas, que o Estado cobra os nossos impostos, mas ele transforma esses impostos em qualidade de saúde, de educação? É uma pergunta que se faz. E nós temos uma sociedade econômica ativa, que produza tanto impostos como riqueza para todos nós? É aí que parece que está o grande problema. Então, hoje, é muito importante que a gente consiga, através da sociedade civil organizada, manter os direitos que nós já conquistamos a duras penas, tá? É um aspecto importante, rever direitos arcaicos e, principalmente, propor novos direitos. Porque nós passamos por uma geração de direitos civis, direitos coletivos, hoje já se fala de direitos até dos animais, é muito importante. Mas isso, a pergunta que eu faço é, esses direitos, eles foram concedidos ou conquistados? Se foram concedidos, é um problema, porque nós devemos favor. Se foram conquistados, é uma vantagem. Quem é que concede direito? Os populistas. Eles concedem para ter a população na sua mão. Então, essa disciplina, ela quer ser uma oposição ao senso comum. Que você possa conquistar os seus direitos e elaborar uma política pública que seja de fato efetiva. Nós vamos comentar isso nos fóruns e vamos ter fóruns muito importantes que vão discutir, por exemplo, como é que está a política pública hoje para os entorpecentes? Como é que a gente combate, por exemplo, aqueles que consomem o crack? De forma violenta? De forma harmoniosa? É uma política pública, tá? Outra política pública, a maioridade penal. Há países que a maioridade penal é 12 anos, outros 14 anos, outros 16 anos. É preciso discutir isso, é uma política pública. Tá. Uma outra política pública que está na pauta, que gerou uma polêmica muito grande, foi essa pesquisa do IPEA, sobre a nossa visão machista, nossa visão patriarcal com relação à violência com as mulheres, Houve até um erro na pesquisa, houve uma errata, uma correção. Mas é importante que a gente discuta isso com a sociedade civil organizada. Então, mais fácil é falar de conceitos de política pública. Difícil é implementar e difícil é ter recurso para isso. Falar de educação boa é importante, falar de saúde boa é importante. Mas de onde vêm os recursos? Do município, do Estado, da União, da iniciativa privada? E daí eu me lembro de uma frase da Viviane Senna, que coordena o Instituto Ayrton Senna. Quando o recurso público é usado para fins públicos, excelente. Quando recursos privados são usados para fins públicos, melhor ainda. O problema é quando recursos públicos são usados para fins privados, gerando a corrupção. Então, nós podemos discutir nessa última unidade a implementação de verdadeiras políticas públicas associadas com a sociedade civil organizada. A Constituição de 88 foi importante. Ela abriu um leque de discussões a respeito de seguro-desemprego, previdência social, reforma agrária, política urbana. Foi muito importante, mas nós não podemos parar por aí. Novos direitos, e novas políticas públicas. Seja bem-vindo, então, para essa última unidade. Um grande abraço a vocês.